Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática aí, nesse período de quarentena. Nesta aula vamos calcular o valor estimado dessas duas raízes quadradas, a raiz quadrada de 28 e a raiz quadrada de 63. Para começar a fazer esse cálculo, conforme eu expliquei no vídeo passado, a gente pega o quadrado perfeito anterior ao 28, que no caso é o 5, né? Ou seja, o 5 ele é extraído da raiz quadrada de 25. Então, eu posso dizer que a raiz quadrada de 25 é menor do que a raiz quadrada de 28. E o próximo quadrado perfeito, superior a 28, será o 6, que é extraído da raiz quadrada de 36. 28 não é um quadrado perfeito, certo? Porque não existe um número elevado ao quadrado que dá 28. Então, por isso que a gente tem que fazer esse esqueminha aqui, ó. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Aqui eu estou dizendo que 5 é menor do que a raiz quadrada de 28. E a raiz quadrada de 28 é menor do que a raiz quadrada de 36, que é 6. Feito isso, eu sei que a raiz quadrada de 28 vai me gerar um número que é maior do que 5 e é menor do que 6, tá? É um número decimal. Então, vamos lá. Eu vou fazer nas casas decimais. Então, eu sei que 5 ao quadrado é 25. Eu vou pegar 5,1 elevar ao quadrado. Eu já fiz o cálculo aqui, estou com a minha colinha do lado para agilizar. 5,1 ao quadrado dá 26,01. Ainda está longe do 28. O meu objetivo é chegar um pouquinho depois do 28 e um pouquinho anterior ao 28. E aí, então, eu faço 5,2 ao quadrado, que me dá 27,04. Estou chegando no meu objetivo. Depois eu pego 5,3 ao quadrado. E aí eu vou ter 28,09. Observe o seguinte. Aqui, ó, passou do 28, certo? Então, se passou, eu sei que eu posso usar o 5,3 como um valor aproximado da raiz quadrada de 28. E qual é o anterior ao 28 aqui, pensando, né, de 0,1 em 0,1, ou seja, nos décimos, 27,04. Então, iremos dizer que a raiz quadrada de 28 ela está entre 5,2 e 5,3. Então, vou dizer o seguinte aqui, ó. A raiz quadrada de 28 ela é um número maior do que 5,2 e o número menor do que 5,3, certo? Então, essa aqui é a nossa resposta. Vamos fazer agora a raiz quadrada de 63. Eu vou pensar na mesma linha de raciocínio. Primeiro, eu coloco a minha raiz quadrada de 63 e penso no quadrado perfeito superior à raiz quadrada de 63 e no quadrado perfeito anterior à raiz quadrada de 63. A raiz quadrada de 63 ela é menor do que a raiz quadrada de 64. Certo? 64, a raiz quadrada de 64 é 8. Qual é o quadrado perfeito anterior à raiz quadrada de 63?
vai ser a raiz quadrada de 49, que é 7. Então, eu sei que a minha raiz quadrada de 63 é um número maior do que 7, menor do que 8, tá? Então, vamos fazer o mesmo processo da raiz quadrada de 28. Eu vou pegar aqui, ó, e escrever 7,1 elevado a 2. 7,1 elevado a 2 vai ser igual a 50,41. Porém, olha só, o nosso objetivo é chegar um pouquinho depois da raiz quadrada de 63 e um pouquinho antes, igual aqui, ó, na raiz quadrada de 28. A gente chegou no 5,2, que deu 27,04, e no 5,3, que deu 28,09. Será que há necessidade de ficar fazendo 7,2 ao quadrado, 7,3 ao quadrado, até chegar próximo do CC da raiz quadrada de 63? Não, né? Vamos pensar assim, ó. A raiz quadrada de 64 é 8, ou seja, 8 ao quadrado aqui, ó, já é 64. Então, neste caso, eu já posso pensar no 7,9 ao quadrado, tá? Que certeza que vai ser o número mais próximo, que vai dar 62,41. Ou seja, a minha raiz quadrada de 63, ela está entre 62,41, entre 7,9 e 8. Então, vou colocar aqui, ó, a raiz quadrada de 63, ela é maior do que 7,9 e menor do que 8. Essa aqui vai ser a nossa resposta. Tá certo? Então, é isso aí. Claro que tem que dar uma estudada, né? São valores aproximados, valores estimados, não são valores exatos, tá bom? Essas raízes são raízes irracionais. A gente vai ver esse conteúdo mais para frente. É isso aí. Bons estudos!